Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $57.800. Bitcoin que continua indeciso, mas pelo menos se segurou no 57. Hoje a gente vai analisar a recuperação do Bitcoin dos mercados globais, mesmo com dados de inflação piores do que o esperado. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, lembro para vocês que o nosso programa de benefícios com a Bybit está aberto, tá bom? Então, para quem se interessar aí ganhar 15 dias no live trading, no programa de membros, na mentoria, com seminários exclusivos, de graça, é só você ir no primeiro link da descrição, criar sua conta na Bybit ou transferir a sua identidade, tá bom? É super simples, aproveitem. Não vai durar por muitos dias aqui a promoção. Show de bola? Legal, então continuando, vamos falar um pouco sobre o Bitcoin. Eu diria que o primeiro ponto que a gente precisa falar é sobre o que aconteceu nos dados econômicos hoje, porque a gente está vendo certa incerteza, né? Então, o que está acontecendo? Ontem a gente teve dados de inflação melhores do que o esperado e o mercado desabou. Hoje a gente tem dados de inflação piores do que o esperado e o mercado está subindo, né? Então, quando a gente olha aqui os dados ao produtor, eles vieram muito piores do que o esperado, né? Tava se esperando 0,2, veio 0,4, 2,5 veio 3 no núcleo. E na inflação cheia, tava se esperando 0,1, veio 0,2, 2,3 no ano veio 2,6. Mas aqui de cara eu já falo com vocês que essa inflação ao produtor meio que pouco importa para o mercado, né? O mercado não liga muito para essa inflação. Eu acho que a maior prova disso é que há pouco tempo atrás essa inflação estava abaixo de 1%, nem abaixo dos 2% que o Fed tá. E o mercado não fez muita festa por causa disso, concordam? Então eu acho que esses dados aqui são muito menos importantes que os dados do CPI, né? Aparentemente, a inflação ao produtor é muito mais volátil do que a inflação ao consumidor, beleza? Então, eu acho que não importa tanto, né? E o que a gente está vendo no mercado hoje, caras, é realmente uma recuperação expressiva, né? E claramente a gente devolveu quase toda a baixa de ontem, pelo menos da abertura, já estamos engolfando aqui a abertura do candle de ontem. E aqui eu tenho que relembrar a vocês uma questão muito simples. A nossa tendência no S&P é de alta. Sem sombra de dúvida, a gente vendeu o S&P e Nasdaq nas últimas semanas, a gente comentou isso com vocês, mas isso não quer dizer que a gente está apostando na queda, tá bom? Isso quer dizer que aqui está esticado, a gente tem oportunidade de rebalanceamento e realização de lucro por aqui para comprar mais bitcoins e criptos que estão baratas, tá bom? Meu objetivo é fazer todo mundo aqui ficar rico na bull run, para todo mundo ter uma carteira diversificada e você poder fazer esses movimentos, tá bom? E de maneira muito clara, cara, eu não tenho como apostar na baixa disso aqui. A tendência é de alta, né? Então, de novo, ontem, a gente viu a turma do Apocalipse voltando. Tinha comentários desse nível aqui. A bolha.com de 2024 explodiu. Agora a bolha da inteligência artificial já era e daqui é só para baixo, 80% de queda. Eu olho para isso, para esse tipo de narrativa, e eu entendo por que as pessoas perdem dinheiro no mercado. Porque a gente sempre vê esse tipo de coisa voltando, né? Esse medo, incerteza, dúvida, numa correção de uma tendência de alta que vocês vão me desculpar, mas não chegou nem numa retração significativa. É um dia de queda e a turma do apocalipse já começa a aparecer. É justamente por isso que eu entendo que é extremamente difícil ganhar dinheiro nos mercados. E eu falo não como trader, como investidor também. Porque como investidor, você está muito mais sujeito a essas narrativas do que o trader. Porque o trader, pelo menos um bom trader, ele aprende a controlar o emocional, a sair das narrativas. O investidor é mais difícil de fazer isso. Até porque essas narrativas batem mais forte, né? Olha isso, cara. Um dia de queda e estão falando de crash. Eu acho que tá vendo muito aquele filme, né? The Big Short, A Grande Aposta. E acabam que não é nem que realmente estão shortando, acreditando nisso. Parece que querem que caia, sabe? Então, esse sentimento, eu entendo como ele funciona, mas eu te garanto que ele vai ser a sua ruína. Porque a gente tem uma tendência secular de alta no S&P 500 e o Bitcoin a gente tem uma tendência de alta infinita, pelo menos quando a gente dá o zoom out. Então, eu acho que tem os momentos de ser urso, mas não é 2, 3 meses depois do halving, não é numa tendência de alta do S&P, tendência de alta no Bitcoin. Então, esses momentos vão ter, tá bom? Eu acho que quem é mais novo aqui no canal, ali desde o final de 2022, nunca me viu urso mesmo, né?
mas eu já tive meus momentos de urso. E esses momentos vão chegar, tá bom? Mas não vai ser adivinhando o topo e fazendo uma previsão, achando que a gente é o Michael Burry, que a gente vai se dar bem nesse mercado. Não é, beleza? Então o primeiro ponto que eu tenho que falar com você daqui é, ó, S&P subindo 0,8, Nasdaq subindo 1,1, um dia bom aqui nas bolsas, isso acaba contaminando o Bitcoin se segurando acima dos 57 e voltando a subir, tá? E para mim tá muito claro que, no longo prazo, a tendência é de alta no Bitcoin. A gente tem uma tendência muito clara de alta, a gente tá quer dizer, não está mais, mas estava ali no 55 em retração do semanal. Então, para mim, é uma zona clara de compra numa retração no semanal, ao mesmo tempo que os nossos indicadores de sentimento estão maravilhosos. A gente já vai falar dos indicadores de sentimento, mas antes, eu vejo muitas pessoas falando de um topo duplo aqui. Tá? E eu entendo a ideia por trás desse topo duplo, mas eu diria que a primeira coisa que você deve olhar quando você está operando um topo duplo é a tendência predominante. Tá? Muita gente, cara, falou de topo duplo aqui, tá bom? Muita gente mesmo. Muita gente shortou quando a gente perdeu o fundo anterior ali, ou ficou aqui brigando. E por quê? Qual que foi o erro, na minha opinião? A tendência já era de alta. Então, se essa tendência aqui já era de alta, de maneira muito clara, aqui era uma zona de compra no suporte, o que você me diz dessa tendência aqui? Então você realmente vai caçar um topo duplo numa tendência de alta para tentar pegar um reteste mais abaixo? O grande erro aqui para mim é você está apostando na correção, você não está apostando na tendência, tá bom? Então no semanal, cara, para mim não faz o menor sentido traçar esse topo duplo aqui, vir aqui e querer que o Bitcoin caia ali até os 40 mil dólares. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Eu quero que aconteça? Quero. Eu acho que vai acontecer? Não. Tá? Não acho que a gente vai ver o Bitcoin em 40 mil dólares nesse ciclo. Provavelmente no próximo. Mas a grande questão aqui é, eu acho que o tempo gráfico tá errado, sacou? Eu acho que shortar essa pernada de alta aqui é querer pegar uma correção, você deve querer pegar a tendência. Mas tudo bem, eu respeito quem tá olhando para esse topo duplo, tá com um trade system diferente, faz parte, né? Inclusive você pode colocar aqui o que você acha desse topo duplo nos comentários. Onde que eu acho que os ursos podem ter uma chance? Aí eu não acho que olhando o semanal, você tá me entendendo? Eu acho que olhando o diário. Então, olhando o diário, concordo, a gente tá numa tendência de baixa. Desde que a gente rompeu ali aquele 66, inclusive a gente estopou um long que a gente estava no 60 ali, claramente a tendência mudou, né? E agora aqui a gente pode fazer o contrário, pegar o Fibonacci deste topo até este fundo e você pode olhar para essa zona aqui como uma zona de potencial short, tá bom? Você pode pegar de um ponto mais abaixo, sem sombra de dúvida, tá bom? Inclusive o Bruno tá com um short válido, apesar de eu não estar fazendo, no escritório, pegando justamente esta retração aqui, tá? Então, eu acho que o grande problema aqui é buscar por uma correção tão grande num mercado em alta no semanal, tá bom? No diário, cara, tudo bem. Se a gente for ali nos 50 e tal, for um pouco mais abaixo, eu acho que pode acontecer. Então, dá uma olhada nisso, cara, porque você realmente precisa entender o tempo gráfico que você está olhando para fazer os trades, senão você vai cometer o mesmo erro da turma que shortou ali nos 24, falando de topo duplo, tá bom? Lembra, tudo é probabilidades, mas claramente para mim a maior probabilidade não é completar esse topo duplo lá para baixo. Show de bola? Posso estar errado? Posso. Errei esse mês aqui no 60 e 66, achava que a gente não ia perder os 60? Errei. Então lembra, aqui a gente sempre fala de probabilidades, beleza? Show de bola. Entendendo isso, vamos falar justamente desse diário, né? Qual que é a minha visão aqui? Era se voltar nesse 60, eu particularmente não vou shortar o Bitcoin, porque a gente tem muito volume abaixo, tá bom? Então esse volume muito grande abaixo, num suporte no semanal, para mim não vai fazer eu shortar, mas eu vou estar muito de olho para shortar altcoins, tá bom? Então eu acho que a gente pode ter ótimos shorts em altcoins nesta região aqui. E o meu trade, o que eu tô fazendo? Cara, eu continuo no meu trade, tá bom? Nós, nos membros, entramos nesse trade no Bitcoin nos 55 mil dólares, né? A gente conseguiu fazer algumas compras um pouco mais abaixo. E a grande questão aqui agora é, vamos abaixar ainda mais o tempo gráfico para entender até onde esse nosso trade faz sentido. Tá? Porque no diário a gente está numa tendência de baixa. Né?
No 4 horas tá pior ainda. No 4 horas a gente tá num padrão de continuação da baixa, concorda? Então, pensa comigo, cara. Eu tô bullish no longo prazo, correto? Mas no curto prazo, a situação não tá bonita. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso reposicionar o meu stop, ou no 0 a 0, ou garantindo um lucro aqui desse trade. Mesma coisa que a gente fez quando a gente entrou aqui. A gente entrou aqui, a gente fez um padrão de continuação da baixa. Se romper esse padrão para baixo, a gente vai sair. A gente saiu ali no 59.500, se eu não me engano, com um lucrinho. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? A gente entrou aqui, a gente tem o padrão de continuação da baixa. E aqui eu vou pensar em 2 pontos para estopar. Tá? O primeiro, para quem quer garantir um lucro maior, $56.400. Apesar que eu acho que é mais arriscado, digamos assim. E o segundo, que é onde está meu stop no momento, é onde é o meu 0 a 0, digamos ali, 54.700 por ali, tá bom? Então, por enquanto, eu tô deixando um stop even aqui. Se ele te rompe feio aqui, piorando, talvez eu desista da operação com um gain um pouco maior. Beleza? Então eu acho que dessa maneira você consegue ter uma visão diferente quando você fala de investimento. Então, como investidor, cara, eu comprei Bitcoin no 55, 54, até quase no 53. Como trader, eu estou nesse long, mas eu entendo que se a gente romper aqui, ferrou. Então eu não vou querer ficar nesse long mais, correto? Então repara que, ao mesmo tempo que eu posso estar um pouco mais neutro no curto prazo, no longo prazo eu posso continuar bullish. Então é por isso que a gente olha os tempos gráficos. Aqui para mim é uma puta oportunidade de compra no semanal. Só que no curto prazo a situação é tensa, então eu garanto o lucro do meu trade, ou pelo menos o even ali, o 0 a 0. Show de bola? Essa é a minha estratégia no momento. Ô Pablo, beleza, mas por que você tá otimista ainda no semanal, né? Beleza, muita gente tá falando desse topo duplo, muita gente falando que o bear market começou. E é justamente por isso que a gente tá em extremo medo. É o menor patamar, cara. Nem me lembro a última vez que a gente ficou em extremo medo, sinceramente. Foi ali em dezembro de 22. Onde que a gente estava em dezembro de 22? A turma dos 12K ainda estavam aqui. Então aposto que alguns estão voltando agora pra falar que vai cair, cara. E bem-vindos de volta, né? Porque, cara, desde ali, novembro de 22 ali, que a gente não estava nesse extremo medo, cara. E olha só, isso que é o mais lindo do Bitcoin, cara. E também um dos motivos porque as pessoas não conseguem ganhar dinheiro. A gente consegue ficar em extremo medo em $16.000 e depois a gente fica em extremo medo em 57. Vocês estão me entendendo, cara? Então, cara, não adianta a gente mostrar a tendência do Bitcoin, não adianta dar o zoom out aqui no mensal e mostrar o óbvio. Não adianta. As pessoas, quando elas estão com medo, elas vão cair nessas narrativas. Elas vão querer caçar esse, vai cair mais um pouquinho. Ou elas vão ser contaminadas pelos perma-bears que estão desde ali dos $15.000 falando que vai para os 12. Né? A gente já falou sobre isso, nem vale a pena perder mais tanto tempo falando sobre isso. Beleza? Então, o seu momento de compra não é quando a turma tá otimista aqui. Volta nos vídeos ali em fevereiro, março, olha o que a gente estava falando. A tendência era de alta, mas era extrema ganância, era momento de realizar lucro, era momento de fazer caixa. Aqui agora eu tô falando o contrário. Pela primeira vez em meses, você, a partir dos 55, tem uma compra clara no longo prazo, tá bom? Com todo mundo falando que não. Todo mundo falando de topo duplo, todo mundo falando de 40, todo mundo falando que o mundo vai acabar. Bolha da Ziar.com 2024. Correto? Outro ponto importante que eu posso lembrar para vocês é a gente tem aqui um CVD extremamente positivo, né? Então quando eu olho no 4 horas aqui, estamos próximo da mínima histórica. Então isso aqui para mim é, cara, isso aqui para mim é ouro, tá? Deu certo nas últimas 4, 5 compras que a gente fez em correções muito fortes no Bitcoin, eu acredito que vai dar certo agora também. A grande questão é, se for no 52, isso aqui vai ter uma divergência ainda maior. Então você precisa ter caixa para comprar lá, sacou? Até porque, como eu mostrei para vocês, o curto prazo não tá tão legal assim. Então isso não é um indicador de fundo, isso é um indicador de que estamos numa correção. Então se a gente está numa correção, você não aposta na continuação dessa correção. Você aproveita até onde ela te dá a oportunidade. Beleza? Show de bola. Vamos lá, vamos para os pontos negativos, né?
Pontos negativos. Primeiro, nosso long short ratio continua elevado em 1.8. Eu gostaria que a gente rompesse esses 60. Lembra que a primeira zona de resistência ali, 0,382? Rompe os 60 com esse long short ratio despencando e open interest entrando. É tudo que a gente precisa para flipar bullish em todos os tempos gráficos e ir embora. Tá bom? Então vamos aguardar isso, tá bom? O open interest aqui não tá confirmando, tá bom? Ontem, como eu disse para vocês, não confirmou. E hoje também não confirmou, né? Então, beleza. Tem um aumentozinho de open interest aqui, desde os fundos ali, de ontem, de noite? Tem. Mas é 3%, cara. Isso é muito pouco pra gente ficar bullish agora e, por exemplo, fazer um long aqui no Bitcoin nesse momento. Na verdade, pelo contrário. O que a gente está fazendo é garantindo o lucro do nosso long no Bitcoin, pela situação ainda estar um pouco indecisa. Show de bola? Falando também um pouco sobre o governo alemão, tá acabando, turma. 3.8K. Vamos acabar com esse problema aí. Depois a gente vai pro problema MTGOX. Mas enfim, essa pressão tá terminando. Olha só que coisa maravilhosa. Eles despejando e transformando o Bitcoin em algo mais descentralizado, né? E eu vi até uma crítica pertinente quando eu falei isso no vídeo de ontem, que é: os Bitcoins estão indo para os ETFs, não tem descentralização. Tá, beleza que os ETFs eles estão fazendo a custódia, mas lembrem-se, caras, os ETFs, grande parte do que está comprando ali é varejo, né? Então são mais pessoas detendo, não o Bitcoin na carteira, que seria o ideal, mas mais pessoas têm acesso ao melhor ativo de todos os tempos, tá? Então eu entendo a crítica, mas eu não vejo os ETFs como uma maneira de centralização ruim, não. Eu vejo como uma oportunidade de pessoas que não estão tão dentro do mercado como nós a se expor ao melhor ativo da humanidade, da história. Beleza? Então tá acabando isso aqui, isso é um bom sinal. E para finalizar, vamos falar um pouquinho aí sobre as ordens das instituições e o ETH e a Solana. Tá, mas antes de começar, caras, eu vou deixar o QR Code aqui da Bybit. Aproveitem, tá bom? Não vai ficar por muitos dias aí essa promoção. Então, em relação às ordens... Um segundo. Em relação às nossas ordens aqui, ontem a gente estava num patamar de terra de ninguém, né? Vamos ver hoje. Ó, legal que a gente apareceu umas ordens dos 56 ali, né? Mas já tiraram. E acima também não tem nada, né? Um pouquinho ali nos topos dos 59.500, 61, mas muito pouquinho. Então não é algo que me preocupa, tá? Uma ordem assim, distante, não me preocupa muito. Já para compra, só ali nos 52.500, tá? Então esse é outro fator que, na minha opinião, faz a gente colocar esses stops, esse stop gain. No momento é um stop even, tá? Mas se a gente perder os 56.500, eu posso rever isso. Justamente porque a gente não tem ordem aqui. A primeira ordem tá no 52, cara. Então se a gente rompe para baixo o padrão no curto prazo, a gente pode ir lá no 52. Talvez a gente faça outro long daqui, quem sabe, né? Eu sei que eu vou estar comprando provavelmente, né? Talvez em outro long. Isso aí a gente fala dentro do programa de membros. Show de bola? Então poucas ordens, terra de ninguém ainda. Vamos ficar de olho aí no dia de hoje. Eu acho que a gente ainda vai depender aí um pouquinho do S&P 500, da Nasdaq, né? A gente está tendo uma recuperação aí hoje muito boa. E sinceramente, cara, para mim a situação é interessante, tá? Quando a gente olha a macroeconomia e tal, tá tudo caminhando aí para ter 2 ou 3 cortes mesmo. Quando a gente pega aqui em dezembro, ó, a maioria do mercado tá falando em 3 cortes ainda, né? Não, desculpe, flipou isso, né? Agora a maioria fala em 3 cortes, sendo que antes chegaram a falar de um corte. Então isso é muito bom, tá? Provavelmente o corte em setembro aí, 88% do mercado, então quase certo, digamos assim. Se a gente não tiver uma surpresa muito ruim na inflação no próximo mês aí, a gente deve ter esses cortes, e isso claramente é bom para ativos de risco, tá? Eu sei que vai ter 1000 narrativas quando os cortes começarem que, mas o mercado americano começa a cair nos cortes. Cara, tudo bem, a narrativa, cara, em vez de ficar na narrativa, shorta o mercado, né? Se cai toda vez que diminui os juros, por que não shorta o mercado então? Né? Eu acho que todo mundo tem direito aí à sua opinião, mas falar 20, 50 vezes, toda quedinha, parece um cara aqui falando de apocalipse, mas nunca shortou, se estiver shortando, perdeu 50 novas máximas aí no ano, shorta dessa vez, da próxima narrativa. Mas é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.
Não esquece de deixar o like, se inscrever caso você não seja inscrito. E ETH e Solana, já ia esquecer, esse vídeo ficou longo, né? ETH, continuo no long no ETH, tá? Eu acho que a situação é semelhante à do Bitcoin, stop nos 2.750 e o alvo só nas máximas, tá bom? Realmente um long aí com uma relação risco-retorno maior que 2 e que... Realmente, cara, eu sou otimista. Lembre-se, ETF do ETH deve ser aprovado semana que vem, tá bom? E Solana, também continuo no long da Solana, inclusive está na buy zone, né? É um long que, assim, tá um pouco mais parecido com o do ETH, né? Então eu continuo nesse long. Eu acho que ambas estão em situações até melhores do que o Bitcoin, assim. Mas é claro que se o Bitcoin for para baixo, a gente deve tomar esses stops, né? Faz parte. Então é isso, um forte abraço. A gente se vê aí dependendo da volatilidade.